e aos sábados. Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos nós, sejam muito bem-vindos. Continuemos conectados nessa só vibração. Hoje teremos a nossa vibração das águas, que sempre fazemos às quintas-feiras. E agora eu vou chamar o nosso irmão Marcel, porque a conversa é longa e muito proveitosa. Que Jesus nos abençoe. Estou aguardando aqui o nosso irmão Marcel Mariano. Então, boa noite, irmão Marcelo. Querida amiga Iracema, amigos que estão internautas, que estão nos acompanhando pelo Instagram do Centro Fraterno Luz e Caridade. Estamos aqui à disposição. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos o convite, você ter aceitado o convite de estar conosco. Você sabe que você tem um compromisso com o Centro Fraterno. Todo ano você vai abrir a jornada do Centro Fraterno de Caridade. Esse ano, infelizmente, não podemos fazer isso fisicamente, mas estamos fazendo online. Estamos juntos, conectados, isso sim é muito importante. Mas, Marcel, esse tema é tão importante, esse tema que você colocou para nós, e muitas pessoas estão muito curiosas sobre esse livro do Divaldo. Então, eu pedi, inclusive, que façam perguntas, aí você vai dar o tempo. O Instagram, graças a Deus, não nos corta mais, então nós já temos aí um tempo já um pouco alongado aí. Então, vai ficar ao seu critério quando você quiser abrir para as perguntas. Nós estaremos copiando as perguntas. Agora a palavra é com você. Que Jesus te abençoe. Meus amigos, minhas amigas, caros internautas que nos acompanham pela ferramenta do Instagram, formulamos a todos votos de muita paz. Não deveria ser surpresa para o movimento espírita a análise que foi feita e está sendo apresentada como um livro mediúnico abordando a transição planetária e dentro destas intensas modificações pelo qual atravessa a Terra, a problemática da pandemia do Covid-19, que se abate sobre o mundo desde dezembro de 2019, dia 31, quando surgiram os primeiros casos, pelo menos divulgados pela mídia, na cidade de Wuhan, uma metrópole chinesa com 10 milhões de habitantes. Agora que se alastrou pelo mundo a enfermidade cruel e devastadora, nós temos já 3 milhões de pessoas desencarnadas. Nós temos mais de 140 milhões de contaminados. O Brasil, infelizmente, agora à tarde, teve mais 2.027 mortes, chegando ao total de quase 385 mil vidas. Portanto, estamos perigosamente perto das 400 mil vidas perdidas, os 400 mil óbitos para o coronavírus, desde o surgimento dele em nosso território a partir de fevereiro do ano passado, quando tivemos em São Paulo o primeiro caso. De certa maneira, a mídia nos tem informado acerca do seu desenvolvimento na Terra, onde iniciou-se, como se alastrou, e como é uma variante da SARS ou da gripe espanhola, alterada de alguma maneira, sofrendo mutações. É natural que durante o ano de 2020 a ciência e os cientistas se bateram em laboratórios, em discussões online, em pesquisas imensas, em enormes sacrifícios laboratoriais de entender o comportamento desse novo vírus. Então, não se sabia quase ou muito pouco sobre ele até meados do ano passado. As pesquisas eram conflitantes, eram contraditórias.
uma determinada autoridade ou celebridade no assunto afirmava convictamente uma coisa, e no dia seguinte era desmentido por uma outra. Até que foi se pacificando o caminho e os cientistas foram concordando nos aspectos da sua patogenia, da sua contaminação, e foram se buscando as alternativas. A partir de meados do ano passado para cá, se desenvolveram as primeiras vacinas. E hoje nós temos, pelo menos, produzidas 10 promissoras vacinas, que já estão sendo aplicadas em vários lugares do mundo, sendo que Israel e a Grã-Bretanha são países que se destacam, sendo que Israel já conseguiu imunizar mais de 70% de sua população. O país é muito pequeno. E a Grã-Bretanha já dobrou 50% dos britânicos que estão vacinados. Mas a Grã-Bretanha é constituída de 4 países. Nós estamos falando só da Inglaterra, temos que considerar a Escócia, a Irlanda, e o quarto país que forma aquela comunidade, que é uma ilha insular, e que, portanto, eles conseguiram num tempo muito recorde. Mas nós estamos falando do Brasil, que tem dimensões continentais. Nós temos mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Nós somos o 5º país do mundo em tamanho, em superfície, e já temos 210 milhões de habitantes. E escasseiam as vacinas, porque não houve um planejamento a tempo, e naturalmente sem um planejamento diante de uma crise pandêmica que se abateu sobre todos, aqueles que ficam para o final são os mais prejudicados. Porque os grandes países, as grandes potências adquiriram os lotes de vacina em primeiro lugar. Para se ter uma ideia, os americanos estão vacinando 3 milhões de pessoas por dia. Nós ainda mal conseguimos entre 500 a 800 mil pessoas diariamente, quando os estados dispõem da vacina. Então pegou todos nós de surpresa e fomos constrangidos ao isolamento, em alguns lugares ao lockdown, ao distanciamento social, ao uso de máscara. Nós sempre pensávamos que a máscara era de carnaval. Aí fomos agora obrigados a usar a máscara para impedir, ou pelo menos diminuir, o contágio pela respiração e pelas gotículas da fala, que podem transmitir o vírus naqueles que estão ativos, mesmo assintomáticos. Então, nós estamos enfrentando um conhecimento todo novo e fomos surpreendidos por um vírus que ignora as nossas principais armas. Ou seja, nossos principais canhões, mísseis nucleares, bombas H, nossas guerras bacteriológicas são absolutamente inúteis contra o micro-organismo, que está zombando e gargalhando desses nossos paióis cheios de pólvora e cheios de armamento pesado, armas de destruição em massa, para matar outro ser humano. Porque o vírus é absolutamente imune a estas armas que nós criamos para matar o semelhante. Portanto, somente a vacina ou novas drogas que estão sendo sintetizadas em laboratório poderão devolver à sociedade a capacidade de sair de casa e voltarem às ruas para viver o que está sendo chamado de o novo normal. Tudo indica, dizem os especialistas e aqueles que têm maior conhecimento que nós voltaremos àquela atividade, mas ela será diferente. A sociedade humana nunca será mais a mesma. Ocorre que nós não sabíamos os reais bastidores espirituais da doença. Como é que se deu a sua produção no mundo espiritual? De que maneira o mundo espiritual pode explicar esta ocorrência de uma pandemia que chega 100 anos depois que a humanidade atravessou a gripe espanhola, que ceifou a vida de aproximadamente 53 milhões de pessoas, que contaminou 500 milhões de criaturas humanas na Terra e que, portanto, causou um grande impacto, porque foi logo depois do final da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, você sai de uma guerra que matou 30 milhões de pessoas.
Aí você pega uma epidemia pandêmica que mata 53. Aí você faz uma trégua entre 1922 a 1939, menos de 20 anos. E o que é que você tem? A Segunda Guerra Mundial, com o uso de artefatos nucleares, Hiroshima e Nagasaki, onde você tem 70 milhões de mortos. Então a humanidade viveu um século XX profundamente chocante. E assim que a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, nós tivemos epidemias mais localizadas. Nós tivemos a sífilis nos anos 60. Nos anos 70, 80, tivemos a AIDS, que matou mais de 43 milhões de pessoas na Terra. Nós tivemos o Ebola, o Hantavírus. Nós tivemos outras enfermidades cruéis que devastaram as pessoas. E agora, não obstante o Covid-19 estar atuante, nós ainda temos bolsões no Brasil da Zika, da chikungunya e da dengue, provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Ou seja, o mosquito não saiu de férias, apenas cedeu o espaço ao coronavírus, que é muito mais letal, muito mais destrutivo. Mas há pessoas se contaminando ainda dessas enfermidades que são profundamente incapacitantes e também mortais. Então, nós precisamos de algum documentário que nos pudesse dizer como foi essa construção. E em setembro de 2019, declarou Divaldo Franco agora recentemente, semana passada, num programa de Amaury Júnior. Esse jornalista, que hoje tem um canal no YouTube, ele entrevistava quando era da TV aberta determinadas celebridades, e agora o faz utilizando o canal dele no YouTube, Amaury Júnior. O documentário, que é uma entrevista com Divaldo Franco, durou 28 minutos, exatamente 28 minutos. E Divaldo em Salvador e Amaury Júnior, acho que no eixo Rio-São Paulo, entrevistando o médium de Joana de Antes, perguntou a ele, primeiro brincou com ele da idade dele, porque teve dificuldade de acreditar que estava diante de um homem de 93 anos, que daqui a pouco mais de 12 dias estará com 94. Porque dia 5 de maio, Divaldo completa 94 anos de idade. Mas a sua vitalidade é impressionante. E impressionou Amaury Júnior. Logo depois, ele entrou nas considerações sobre o livro. E Divaldo, mais uma vez, esclareceu, eu já ouvi N vezes ele dizer a mesma coisa em vários momentos diferentes, que em setembro de 2019, no mundo espiritual, nas colônias que medeiam a Terra, soaram clarins. Para se ter uma ideia, clarins seria uma espécie de cornetas ou de megafones que são instalados aqui na Terra para anunciar, por exemplo, um terremoto. Várias cidades, inclusive Salvador, possuem esses clarins, que são cornetas que disparam um ruído para alertar as pessoas quando corre risco de haver desmoronamento de morros por causa das chuvas. Então, aqueles clarins soam, alertando as pessoas, e elas são patrocinados pela Defesa Civil. Vários países do Oriente, ali onde houve o grande terremoto e o maremoto e o tsunami do ano de 2004, como a Indonésia, as Filipinas, eles mantêm esses clarins, que são verdadeiros megafones instalados em ruas e praças de hotéis, e quando existe um terremoto no mar, que é chamado tecnicamente de maremoto, pode provocar um tsunami. Então, os sismógrafos de universidades registram o tremor de terra, o seu epicentro, o local exato onde ele se deu, e as suas ondas propagadoras, até a orla, o que provoca ondas que podem vir com 800 km por hora. E tudo que encontrarem pela frente, essas ondas destroem, arrasam com tudo. Como as cenas do tsunami estão perfeitamente filmadas na internet. Quem quiser ver o que foi essa tragédia que matou 325 mil pessoas há 14 anos atrás, lá estão. A tragédia de Fukushima, no Japão. Houve um terremoto, um maremoto, vieram as ondas e as ondas destruíram as cidades vizinhas, destruíram uma usina nuclear.
de Fukushima, levando um dos reatores a entrar em colapso e a cidade teve que ser evacuada e até hoje ninguém voltou. Morreram mais de 10 mil pessoas naquela tragédia. E mais de 40 mil tiveram que ser mobilizadas no Japão para outras regiões, porque aquela região está toda contaminada por radioatividade que vazou de um dos reatores atômicos da usina nuclear de Fukushima. Então, as cornetas avisam. E se elas não avisassem, o número de mortos seria muito maior. Então, no mundo espiritual, clarins existem nas cidades, porque se a gente examinar uma obra chamada Nosso Lar, ditada por André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier, consta que André Luiz estava desencarnado, morando na cidade Nosso Lar, naquele período do primeiro semestre de 1939. E clarins soaram na cidade, anunciando aos habitantes desencarnados da cidade que a terra, onde estavam os encarnados, estava passando por um momento de provação. O governador, então, aparece a todos os seus governados e faz um pronunciamento em cadeia interna lá de rádio e TV para dizer aos moradores que cada um mantivesse a calma, a serenidade e o estado de prece, porque a terra estava sendo visitada pela língua devoradora da guerra. Em 1939, em agosto, começou a Segunda Guerra Mundial, que só terminaria em 1945, com 70 mil vítimas fatais. Então, em setembro de 2019, clarins soaram em todas as colônias espirituais que cercam a Terra, anunciando e preparando seus trabalhadores, porque a Terra seria visitada por um flagelo natural. Flagelo natural muito bem trabalhado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, das questões 737 em diante, onde ele aborda que, periodicamente, Kardec fez as perguntas e os espíritos responderam, periodicamente a divindade autoriza que determinados flagelos naturais venham à Terra ocasionando momentos de crise, e toda crise é momento de crescimento. É o momento em que a criatura sai da zona de conforto e constrói uma sociedade nova e promove o progresso intelectual pelo esforço que faz para deter o flagelo e promove o indivíduo moralmente pela solidariedade que promove entre os indivíduos atingidos pela catástrofe, pelo sinistro. Portanto, todas as colônias foram avisadas e a Terra, no mundo espiritual, o plano que nos cerca, entrou em compasso de preparação para acolher as vítimas, que nesse momento somam 3 milhões de pessoas na Terra, desencarnadas em um ano, vítimas do Covid-19. Então, naturalmente, que a partir desse momento em diante, Manuel Filomeno de Miranda, nome completo, Manuel Filomeno Batista de Miranda, reencarnado na cidade de Conde, litoral norte de Salvador, e desencarnado em 1942, com aproximadamente quase 80 anos de idade, Miranda, que foi amigo e contemporâneo de José Pititinga, patrono da Federação Espírita do Estado da Bahia, que nasceu com o nome de União Espírita Baiana, em 25 de dezembro de 1915, cuja sede histórica ainda se localiza lá no Pelourinho, em frente ao Cruzeiro de São Francisco, Miranda, já desencarnado, há mais de 30, 40 anos, resolveu coletar materiais no mundo espiritual para explicar-nos por que a pandemia se abateu sobre a Terra neste momento. Então ele vai coletando fatos, ele vai percorrendo hospitais públicos aqui do Brasil, junto com a equipe formada por Spinelli, que é um grande trabalhador espírita do Rio Grande do Sul. Ele nasceu na Itália, Francisco Spinelli, mas veio para o Brasil e se tornou um dos grandes vultos do movimento espírita do Rio Grande do Sul, situando-se em Porto Alegre. Então lá ele é muito querido, ele é muito homenageado pelas suas atividades enobrecedoras. Em companhia desse vulto extraordinário do bem, ele então percorreu vários núcleos para coletar informações e participou de reuniões no plano espiritual na Amazônia,
para determinadas deliberações em relação àquele estado. E em vários momentos, dos 20 capítulos e das 300 e poucas páginas que o livro contém, aproximadamente 314 páginas, eu estou aqui com a primeira edição, eis que ele tem momentos que são verdadeiramente luminosos. Porque em algumas dessas reuniões no mundo espiritual, ele tem a presença do próprio governador espiritual do Brasil, Ismael. Uma entidade já desmaterializada, que não tem forma mais humana. Ele é um fascículo de luz, ele é um foco de luminosidade, mas o espírito, absorvendo fluidos de médios de ectoplasmia no plano espiritual, materializa um corpo para fazer uma conferência, que está retratada no livro, onde Ismael demonstra a sua confiança em Jesus e a sua profunda compaixão com as criaturas humanas que serão atingidas pelo cutelo destruidor do vírus implacável. Existem conferências de Bezerra de Menezes, e uma delas se destaca no livro, quando Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nascido em Riacho do Sangue, no Ceará, e desencarnado no Rio de Janeiro, Bezerra de Menezes, numa das suas conferências no mundo espiritual, com uma plateia seleta de milhares de espíritos, anuncia que o vírus não sofreu mutação natural. O vírus do coronavírus, do Covid-19, ele é uma variação da gripe espanhola, que foi modificada em laboratórios militares por um determinado país da Terra para servir como base de uma guerra bacteriológica. Mas esse país perdeu o controle em algum momento do processo de transformação desse vírus numa potência destrutiva, ou seja, o aumento da sua mortalidade, da sua letalidade, perdeu o controle e o vírus vazou. E ao vazar atingiu o público e estamos vivendo essa catástrofe de natureza mundial. Então a colocação é de Bezerra de Menezes. Eu estou fazendo ênfase nisso porque está circulando muitos ataques contra o livro. O médio está sendo atacado e o espírito desencarnado também. Eu recebi um vídeo em que uma senhora faz comentários extremamente levianos e profundamente desagradáveis contra o médium. Mas ela diz uma coisa que é de estarrecer. Ela não leu o livro, mas gravou um vídeo de 12 minutos analisando o livro. Ora, toda pessoa que faz uma análise de um livro sem ter lido o livro, das duas uma, ou é pessoa dotada de má fé, ou a pessoa é nitidamente leviana. Que como é que eu posso avaliar e analisar uma coisa que não examinei? Então ela ataca o médium de maneira absolutamente desabrida, desapiedada, e se proclama ainda que está vinculada à nossa doutrina. Mas a nossa doutrina está vinculada ao pensamento de Jesus. E o pensamento de Jesus nos convida à tolerância. Se você quer analisar um livro, leia o livro de capa a capa. Faça suas anotações. Depois você traz as críticas para o plano das ideias. Porque não adianta atacar a pessoa, ataca a obra, ataca o fruto. O fruto é o livro. O livro já vendeu na sua primeira edição 70 mil exemplares. Está esgotado. Estamos aguardando aí a segunda edição, que virá com inúmeras correções. São correções de palavras que escaparam no primeiro momento à revisão. Então o livro virá com 39 correções, as chamadas erratas, que vão ser inseridas na nova, mas não são correções de rumo, não são correções de pensamento doutrinário, são correções de palavra que mereciam receber a crase e não tiveram a crase. São palavras que deveriam estar no plural e estão no singular. São personagens cujos nomes foram equivocadamente situados ali. Somente isso. Então é o cuidado que a editora Leal tem com o seu público fiel, com os seus leitores, de entregar uma obra escoimada de vícios que a correção primeira feita não conseguiu retirar do bojo do livro. Mas as ideias e o pensamento permanecem o mesmo. Ou seja, nós estamos sob um flagelo de natureza pandêmica,
Não sabemos quando vamos sair desse estado. E o Brasil, que foi um dos países que foi atingido mais adiante, depois de toda a Europa, quando a Europa já vivia um drama imenso ali entre março, abril do ano passado, nós tivemos o primeiro caso aqui no final de fevereiro, segundo a imprensa assim noticiou. E se acentuou em março, abril, e tivemos muita letalidade em maio, junho e julho, picos do ano passado. Hoje o Brasil é o epicentro do coronavírus no mundo. Nós estamos com índices de óbito de mais de 2.000 pessoas diariamente, rumando para as 400 mil vítimas. O colapso nas instituições de saúde, o cansaço, a exaustão dos profissionais que lidam nos hospitais, técnicos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, é notório. Eles estão à beira de caírem de cansaço porque estão fazendo turnos consecutivos para atender. E nós que já não tínhamos uma assistência de saúde digna da população brasileira, o caos se instalou nas UPAs, nos hospitais, nas Santa Casas, enfim, em todos os lugares, porque o número de pessoas doentes, não só pelo Covid, porque as outras enfermidades estão matando. Há pessoas morrendo do coração, há pessoas morrendo de AVC, há pessoas morrendo de enfermidades, os assassinatos cruéis, e muitas cirurgias estão sendo adiadas porque os hospitais transformaram inteiramente em hospitais de campanha para atender a massa de infectados pelo vírus cruel. O mundo espiritual também se preparou para isso, só que em enorme antecedência. Ou seja, em setembro de 2019, muito antes que houvesse qualquer notícia, qualquer contágio, o mundo espiritual já estava erguendo enormes hospitais de campanha para acolher os desencarnados. Então, desde aquela época, Bezerra de Menezes e suas equipes e outras entidades venerandas como Francisco Spinelli e também Eurípedes Barçanufo, personagem do livro, já tinham sido convidados por Ismael a criarem grupos de trabalho, a fim de erguerem enormes locais de acolhimento daqueles que iam sair do corpo sob o estertor das aflições da doença destruidora e devoradora. Pelo que nós estamos absolutamente conscientes de que atravessamos um momento desafiador. E o mundo espiritual veio trazer as informações de como é que ela surgiu, recomendando a nossa cautela e o nosso respeito à Organização Mundial de Saúde, com sede em Genebra. Eu visitei em 2018 essa organização lá em Genebra. Eu passei pela porta da OMS. Então eu vi um enorme prédio e nem sabia que 2 anos, 3 anos depois estaria vendo esse organismo atuando no mundo inteiro para ajudar os países, sobretudo os países pobres, os países com maior dificuldade de dinheiro, de conseguirem lotes da vacina para aplicarem no seu público, nos seus cidadãos. Então, esse é o momento de adotarmos os cuidados necessários recomendados pelas autoridades sanitárias, pelos infectologistas, o álcool gel, o lavar as mãos constantemente com água e sabão, o uso da máscara, o evitar as aglomerações. Mas nos parece que uma parte do público brasileiro não entendeu isso, porque todos os dias observamos a polícia, a guarda municipal, determinadas autoridades descobrindo festas clandestinas, como uma que houve no Rio Grande do Sul, dentro de um cemitério. Jovens, quase 200 jovens, foram para dentro do cemitério fazer uma festa regada a bebida, dançando em cima dos túmulos, o que significa até desrespeito aos mortos que ali estão sepultados, o vilipêndio aos cadáveres. Aí a polícia acabou com a festa, cassinos em São Paulo, festas em praias paradisíacas aqui da Bahia e outras situações constrangedoras, como se o jovem se considerasse inexpugnável. Vamos refrescar a memória. Quando a epidemia começou, nós ouvíamos os relatos da Europa, especialmente França, Portugal e Itália, onde o número de mortos era impressionante diariamente. E todo mundo dizia: o coronavírus prefere matar
os idosos acima de 60 anos com doenças pré-existentes. A pergunta é hoje, um ano depois, existe grupo de risco ou existe comportamento de risco? Porque estamos vendo crianças contaminadas. Estamos observando adolescentes e moços de 20, de 30, de 40 anos, todos sadios, sem doenças pré-existentes, adquirindo a contaminação e desencarnando em poucos dias. Então não só está matando o idoso, agora está matando também os novos. Até porque, pelo plano de vacinação em nosso país, que está muito precário, muito lento, por falta de vacinas, em boa parte dos estados, nós temos hoje os idosos já vacinados. Então, quem é de 90 anos, de 80 anos, de 70 anos, já se vacinou. Quando é que a vacina vai chegar para os de 50, os de 40 anos? Nós temos que aguardar ainda lá para maio, para junho, para julho, quando chegarão os primeiros lotes ao nosso país para atender essa faixa etária. Está se vacinando bombeiros, policiais militares, guardas municipais e outros que tem prioridade pela sua atuação social. Mas a pessoa comum da nossa faixa etária, 50 para baixo, vai ter que aguardar. Como a gente fica com inveja dos Estados Unidos. Porque tem 2 dias que o presidente Joe Biden autorizou que os jovens de 16 anos dos Estados Unidos recebam vacinas. Então, com 16 anos, os adolescentes lá estão vacinados. Quando é que nós vamos vacinar os nossos adolescentes aqui? Nós não temos ainda a menor ideia. Dessa maneira, Miranda vem trazer, sobretudo, um retrato consolador. Ele vem nos convidar a tomar todos os cuidados necessários para evitar que prematuramente a gente regresse ao plano espiritual. Porque qual é o objetivo do flagelo? A autorização. Foi Jesus que autorizou que o flagelo se aplicasse sobre a terra. É porque está havendo um processo seletivo. Ou seja, como a Terra está num processo de transição de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração, muitos desses espíritos que estão saindo da Terra, muitos, vão regressar. Eles vão reencarnar novamente na Terra. Outros, nem tanto. Outros serão constrangidos e deportados para mundos inferiores, porque não se coadunam mais com o nível evolutivo que a Terra pretende adquirir na sua maioridade evolutiva. E dessa maneira, essa é a ferramenta que os homens criaram e que se voltam contra eles mesmos. Porque se foi manipulado em laboratórios militares para atender anseios de posse, de dominação e de guerra, agora volta contra a própria criatura humana e se torna uma ferramenta da divindade que se utiliza de um equívoco da criatura humana, atenta ao poder, atenta à dominação dos outros e não atenta à dominação de si mesma, de modo a fazer o processo seletivo que seria feito de uma outra maneira, mas está sendo feita pelo vírus insidioso, que transferindo milhares de pessoas, milhões, 3 milhões de pessoas para o mundo espiritual, propicia a renovação da Terra a fim de que os corpos em disponibilidade possam ser utilizados agora por espíritos de luz. Entidades nobres que estão vindo da constelação do Touro, da constelação do Cocheiro, que estão vindo de Sírios, das Pleiades, para se reencarnarem na Terra, ajudando Jesus no processo da transição planetária pelo qual todos nós ansiamos, saindo das dores superlativas, das agonias demoradas, das aflições, do luto, da morte, a fim de que possamos ir para um estágio de descanso, de refazimento das forças, a fim de que, na meditação, possamos compreender a urgente necessidade de implantar na Terra o reinado do bem, a fim de que possamos tornar a Terra os primórdios ou as primícias do paraíso, pelo qual todos nós ansiamos desde agora. Queremos abrir e devolver a palavra à nossa anfitriã, dizendo que está havendo um retorno de minha voz. Eu falo em algum lugar, tem um microfone aberto, aí passar para a amiga proceder ao momento das perguntas. Eu estava até vendo, Marcelo, se era o meu microfone. Eu estava até pensando aqui para ver se era
no meu. Eu ainda estou ouvindo alguma coisa. Estavam nos perguntando o nome do livro, mas alguém já respondeu, alguém que chegou atrasado, que é Rumo ao Mundo de Regeneração. No rumo, no rumo do mundo de regeneração. Correto? Então, esse aí é o livro, e a Soraya ficou de pegar aqui as perguntas. Agora, Marcel, uma pergunta que eu quero lhe fazer é que o mundo espiritual ele é tão organizado que, sabendo já que isso iria acontecer, ele faz essa união, esses espíritos se unem para fazer o socorro desses irmãos, já prevendo a quantidade enorme de irmãos que iriam desencarnar. E uma pessoa me perguntou há pouco que esses irmãos que desencarnam pelo Covid, a grande maioria está desencarnando pelo Covid, entubados, anestesiados. Se esse desencarne, como se dá esse recolhimento desse espírito? Se ele precisaria de um tratamento antes de ir para os mundos espirituais, tipo assim, uma campanha, haveria uma campanha, né, como nós estamos vendo aí, de recolhimento para a Covid, acampamentos com as macas que nós, a visão que nós temos, são macas suspensas, né, no ar, para recolher esses irmãos espirituais, para que eles se refaçam as suas formas perispirituais da doença? Ninguém desencarna desassistido. No além, enfermeiros, familiares, aqueles que nos antecederam na grande viagem pela morte, eles estão apostos para, em determinados momentos, nos acolherem, nos levando para campos ou locais apropriados, a fim de que no repouso, no sono induzido, nós possamos nos refazer da perturbação espiritual post-mortem, a fim de despertar em momentos mais tranquilos. E nesse momento nós vamos sendo esclarecidos, de acordo com o nível evolutivo de cada um. Há pessoas que vão acordar alguns minutos depois da desencarnação. Tem gente que desperta horas, dias, semanas, meses, tem gente que leva anos. Depende do seu estado de embotamento mental, da sua capacidade emocional de absorver aquela nova informação. No momento em que a pessoa lida com informações de natureza espiritualista, filosófica ou religiosa, ele, de certa forma, já está se preparando para esse momento da desencarnação, que vai ocorrer para todo mundo, porque todo mundo vai morrer. Entretanto, a morte é diferente para cada pessoa, não existem duas mortes iguais. Mesmo quando ela é coletiva, o avião que cai, o ônibus que se acidenta nas estradas e vai todo mundo embora, cada um dentro do ônibus, cada um dentro do avião vai despertar no seu próprio momento. Muitos vão ficar aturdidos no local da tragédia, sem saber se estão encarnados ou não. E vão pegar carona, prosseguindo a viagem para chegar ao destino, sem saber que já estão desencarnados. Mas eles agirão como se encarnados estivessem. Tamanha a ilusão do corpo que os dominava no físico e os domina depois da morte. Para uma pessoa que fez algum tipo de exercício mental, o estado de prece, o estado de meditação, que tirou algum tempo de sua vida para meditar na transitoriedade da vida, na brevidade da existência corporal, isso ajuda profundamente no além o indivíduo localizar-se e começar a perceber que alguma coisa foi alterada. Então, cada um despertando, esses hospitais de campanha têm psicólogos, têm assistentes sociais que prestam toda a assistência ao desencarnado no Brasil em língua portuguesa e de acordo com o nível de percepção do indivíduo, para que o choque da realidade para onde ele foi conduzido não provoque nele um estado de loucura ou de alienação. Tem uma médium, inclusive, que ela relatou, ela tem um canal no YouTube,
que aonde são recolhidos esses irmãos espirituais também tem aquele setor de vários tipos de religião, no caso, os evangélicos. Né? Evangélicos também desencarnam, que eles acreditam, não, mas eles irão desencarnar como todos nós iremos. E ela disse que ela via uma senhora que acabou de desencarnar e ao redor dela vários evangélicos, mas que se acreditando ainda no corpo físico e lendo a Bíblia de uma forma muito alta, gritando, e aquilo ali, apesar de que seja a mesma crença da pessoa, mas a estava incomodando. Então, foi feito um círculo de luz ao redor para que pudesse neutralizar e confortar aqueles espíritos que estavam ali orando, né, que já deveriam ter encarnado anteriormente, e aquela pessoa ali que tinha acabado de desencarnar pelo Covid. Né? Então, as 3 pessoas estavam ali. Acredito eu, irmão, enriqueça aí essa fala aí, que realmente o seu pensamento, o que você acredita, é aquilo que você vai encontrar no mundo espiritual, correto? Diz o ditado popular, tal vida, tal morte. Conforme a crença que o indivíduo abraçou na Terra, ou não crença, ele não vai encontrar no mundo espiritual algo diferente. Ele vai encontrar-se a si mesmo. Então, acho perfeitamente compatível a informação mencionada, no sentido de que evangélicos, católicos, muçulmanos encontrem no mundo espiritual setores dos hospitais de campanha que os acolhem conforme suas diretrizes religiosas, evitando os atritos que são tão comuns na Terra, a intolerância, o fanatismo, a arrogância e a presunção de achar que são grupos eleitos por Deus ou pela divindade melhores do que os outros. Então, desencarnados, como não lidaram antecipadamente com a informação do mundo espiritual, eles são acolhidos, recebem Bíblias, Alcorão, ou livros próprios de suas crenças, para fazerem leitura desde que não incomodem os outros. Porque às vezes na Terra nós encontramos cultos de algumas religiões muito barulhentos. As pessoas tentam fazer o barulho com a megafones, com caixas de som, como que tentando me convencer pelo grito. Mas o mundo espiritual possui regras e etiquetas de educação. Quando você está num hospital, pelo menos quem passa na porta, você vê muito placas que as autoridades públicas colocam para você não buzinar. Ou seja, não se buzina carro nas imediações de hospitais, porque isso é norma de trânsito. Não tem como você andar buzinando ao lado de um hospital, porque as pessoas ali estão em convalescência, há pessoas doentes, há pessoas em cirurgia, e tudo que um hospital precisa é de silêncio e não de barulho. E como diz o compositor, se é para fazer barulho, eu mesmo faço, como diria o cantor da MPB. Então, no mundo espiritual, a pessoa encontra uma diferença porque ela encontra uma ordem, em onde ninguém vai acusá-la de nada, mas ela será esclarecida e conscientizada que ela está numa enfermaria, onde diversas pessoas, centenas de pessoas estão adoentadas também, e o mínimo que se pede a ela é o equilíbrio, para que possa adotar a sua crença, ler o seu livro de fé e de orientação religiosa, mas sem incomodar os outros. Então a pessoa já começa a ser enquadrada numa pedagogia do afeto, mas também numa pedagogia da autoeducação, onde eu respeito os direitos dos outros, tanto quanto desejo que os meus sejam respeitados. Tem mais uma pergunta, irmão Marcelo. Todos os que estão desencarnando por Covid eram para desencarnar sim, ou alguns vão por negligência? Eu acho que a pergunta... De Mary Saldanha. Eu acho que a pergunta tem a resposta. Veja, os que estão assinalados estão pegando a doença e estão regressando ao mundo espiritual. Estava nos seus mapas reencarnatórios voltar agora. Se não houvesse a pandemia, eles voltariam por outro mecanismo, porque estaria previsto voltar nesse período. Mas muita gente, algumas pessoas não estão previstas voltarem agora, mas pela petulância, pela arrogância, a que se propuseram algumas, isso não me pega, isso é uma gripezinha,
isso é uma coisa passageira, isso só pega não sei quem. Essas são frases que alguns cantores sertanejos, eu acompanhei pela mídia. Teve um cantor sertanejo, que formava dupla com um amigo, que debochou da doença. Agora não debocha porque ele já está no mundo espiritual. O Covid levou ele para ele ver que o deboche custou muito caro. Então, tomemos cuidado, porque a doença pode contaminar. Veja o exemplo de Roberto Carlos na última segunda-feira, quando ele fez 80 anos de idade. Ele emitiu uma nota oficial pela sua assessoria, pedindo às pessoas que não fossem para a Urca, no Rio de Janeiro, ficarem em frente ao edifício dele, onde em todos os aniversários ele costuma aparecer na sacada do edifício e acenar para as pessoas. Ele completou 80 anos, tomou a segunda dose, mas ele está recluso. E o que é que ele disse na nota? Eu uso máscara dentro de casa. Ninguém dirige meu carro, só eu. Tudo meu é descontaminado com álcool gel. Eu tomo muito cuidado com a lavagem da minha alimentação, porque estou me preservando para voltar a fazer o show. Ele cancelou o show deles no navio. Todos os shows dele o ano passado foram cancelados. Desse ano também. Está sendo tudo marcado para o ano que vem, as turnê dele. Então é alguém que está em perfeita sintonia com a recomendação médica. Então no momento que você se expõe desnecessariamente a um perigo de morte, você corre o risco de antecipadamente, prematuramente, você voltar para o mundo espiritual antes da hora. Porque o suicídio também pode ser indireto. Toda pessoa que fuma deseja morrer? Não. O fumante gostaria de chegar aos 100 anos fumando. Mas chega um momento que o tabaco, a nicotina e as 4.723 substâncias do cigarro matam a pessoa 10, 20, 30 anos antes da hora. Aí, Iracema, eu acordo aqui com a realidade. Até os anos 60, fumar era charme, era luxo. Os atores de Hollywood fumavam e o mundo imitava James Dean, Clark Gable fumando. Quem fumava estava na crista da onda. Aí nós fomos descobrindo quanto o cigarro não distrai. O cigarro destrói. É diferente a palavra. Aí fomos descobrindo os malefícios do cigarro. Portanto, quem morria nos anos 60 fumando, como chegava no além? Como suicida inconsciente, porque nada se sabia sobre os malefícios do tabaco. Mas quem está chegando agora ao mundo espiritual pelo tabaco, lamento informar, está chegando como suicida esclarecido, porque o esclarecimento está no próprio maço de cigarro, e a pessoa não pode alegar que não sabe que está ingerindo veneno para se matar antes da hora. Claríssimo. Eu fico pensando, meu Deus, eu estava no mercado, Marcelo, e tinha um box dos cigarros, mas junto do box tinha uma foto imensa, aquelas fotos terríveis de pessoas nas UTIs, e o povo comprando cigarro. Esse, meu Deus, processo suicida, endosso completamente o que você está falando aí, é verdade. Outra coisa que você colocou aí, as festas, é uma histeria, me parece que é uma histeria que está acontecendo entre alguns jovens, né, não sei se sentindo coagidos ao lockdown, que no Brasil não é nem tão lockdown assim, dessa forma, que vai às raias da loucura, porque isso que você citou realmente é uma loucura. O que acha você do que eu estou falando, Marcelo? Seria uma histeria realmente? Nós fomos colhidos de surpresa pela enfermidade destruidora e de momento inicial, as medidas que foram adotadas nos constrangeram e limitaram a nossa movimentação. Ora, o que a gente mais gosta é do ir e vir. O ir e vir é constitucionalmente protegido. Você pode circular em seu país, de norte a sul, sem prestar satisfação a ninguém, desde que você cumpra as leis. Então, de repente, o prefeito, o governador, adotaram medidas de limitação, como estamos vivendo agora, de 9 da noite, 21 horas, daqui a 8 minutos, até as 5 horas da manhã de sexta-feira, ninguém deve estar circulando na Bahia.
salvo indo para um hospital ou para uma farmácia comprovando e buscar alguma medicação. O momento é de ficar em casa. O que é que o governador e os prefeitos que adotaram essa medida querem? Diminuir a circulação noturna, para que as pessoas evitem estar nas festas, nas aglomerações. Eu sei que muitas pessoas farão a crítica, mas por que o recolhimento à noite? O vírus só ataca de noite? Não é porque é de noite que a gente faz as festas. É à noite que a gente faz os paredões. É à noite que a gente faz o funk e o punk, como dizia Ariano Suassuna. Em vez de ser punk e funk, como se pronuncia, ele dizia funk e punk. É nesse horário que a gente faz as festas, onde se bebe, onde se dá vazão aos instintos, mas ali, um contaminado no meio de 100, ali voltam 20 ou 30 contaminados para casa. Aí contamina o pai, contamina a mãe, contamina o avô, a velha tia, o amigo que está ali dentro de casa. De repente, a família exponencialmente. Uma só pessoa que volta para casa contaminada, contamina 6. Então, Miranda narra esses casos em que uma jovem era enfermeira de uma UTI, de um hospital público, e ela servia de maneira muito nobre naquele hospital como enfermeira. De repente, ela voltou para casa contaminada, sem saber, assintomática. E quem pegou a Covid? O pai dela, a mãe dela e o irmão de 16 anos de idade. Ela teve que levar os 3 para o hospital onde trabalhava e os 3 foram entubados. A mãe conseguiu escapar da doença, mas o pai e o irmão de 16 anos morreram. Então, Miranda diz que acompanhando a dor daquela enfermeira, muito nobre e digna, ela pensou no suicídio. Eles morreram porque eu levei a doença, eu não tomei os cuidados de me higienizar no hospital, que eu lido o dia todo com doentes de Covid, cheguei em casa e contaminei quem eu mais amava, meu pai e meu irmão de 16 anos. Então a vida perdeu sentido, eu vou me matar. Aí Miranda conta que o mundo espiritual deu suporte a ela para evitar que ela se matasse, levando a ela a presença de uma senhora que ela tinha atendido antes e que tinha se recuperado. E a mulher era muito pobre, estava passando fome. E veio revisitar a enfermeira e dizer como a senhora foi importante na minha recuperação. Mas, sobretudo, a senhora não só me ajudou a se livrar do Covid, que eu não tinha, porque essa mulher não tinha essa contaminação, essa mulher tinha asma, e não Covid. É que eu tinha fome, o vírus da fome. E quando eu estive aqui hospitalizado, eu pude no hospital me alimentar melhor do que em casa, porque em casa eu não tenho nada para comer. Eu comi bem enquanto estive aqui no hospital, graças à senhora que conseguiu a minha internação. A enfermeira ficou tão sensibilizada que a ideia de suicídio escapou da cabeça dela. Mas foi o mundo espiritual que fez aquela senhora chegar para evitar que a enfermeira cometesse o auto-auxílio. Então, são situações narradas por Miranda que são comovedoras e devem acontecer aos milhares. Então, que eu não tenha consciência de culpa de voltar para casa contaminado e contaminar os meus. Então, a melhor providência, por enquanto, continua sendo o lockdown adotado por prefeitos e governadores e, ao mesmo tempo, o distanciamento social com o uso de máscara, até que a vacina esteja disponível para todos, universalmente, nós tenhamos pelo menos 70% da população brasileira vacinada. Aqui se chama vacinação, a imunidade de rebanho. Quando 70 tiverem, eles vão conseguir anular os outros 30% ainda não afetados. Mas até lá, o vírus, inclusive, já está na segunda variante. O Brasil já tem a P1 e a P2. E à medida que o vírus evolui, porque até vírus evolui, a lei do progresso atinge ele também, ele melhora a arte de matar. O vírus P1 já é muito mais letal. E o P2 já é muito mais letal do que o P1, porque ele vai sofrendo mutações e reagindo melhor às medicações que são aplicadas para detê-lo. Então nós precisamos urgentemente, como os americanos, vacinar no máximo até junho a maior parte da população brasileira. É isso que vai nos dar tranquilidade de voltar ao novo normal. Outra coisa que você falou sobre, no momento que você estava falando da entrevista do Divaldo, né, tinha também colocado no livro, as grandes catástrofes que acontecem, e nós fomos permeados aí no ano 2000,
por várias. Essas catástrofes, Marcel, o que a gente tem aí de entendimento sobre ela? É para que haja uma renovação dos irmãos encarnados quando se vai assim num grande número para o mundo espiritual? Nós temos que analisar os flagelos sob dois aspectos. Tem flagelos naturais, chuvas, terremotos, maremotos, tsunamis. Esses são promovidos pelas leis de Deus. Mas quais são as leis que promovem esses fenômenos? A lei de destruição, a lei de progresso e a lei de evolução. São essas leis que, em conjunto, se articulam para movimentar as placas tectônicas do planeta a fim de melhorar o seu aspecto, e muitas vezes nessa movimentação milhares de pessoas sucumbem. Os seus corpos são destruídos e elas voltam para o mundo espiritual. Aí já se dá uma renovação. Você tem as tragédias provocadas. Ou seja, o avião que cai por inabilidade do piloto, ou por fadiga do metal, ou por ausência de manutenção da aeronave. Só o Egito, recentemente, teve 2 acidentes de trem com menos de 15 dias de antecedência. No primeiro morreram 15 pessoas e agora morreu 11. Por quê? Porque as linhas férreas do Egito devem ser da época dos faraós. Deve ter sido construído por Tutankhamon, porque são tão antigas, tão precárias, que os trens lá são tão velhos, que é natural você imaginar a tragédia. E o governo não tomou as atitudes de renovar esses trens. Então você tem barcos que afundam. Quando você vai olhar o barco velho, com péssima manutenção, afunda levando 10, 12, 15 pessoas. Veja agora as Filipinas. Estão atrás de um submarino que desapareceu há 2, 3 dias atrás com 53 marinheiros a bordo. Tudo se estima que houve uma pane elétrica. Então era um submarino de classe muito antiga, ainda movido a baterias. Teve uma pane elétrica, afundou. E nessa altura, eles já perderam a esperança de que os marinheiros estejam vivos e possam ser resgatados. Então, são tragédias provocadas onde nós podemos admitir aí a lei do karma funcionando. Dentro do mesmo local, a lei das afinidades reúne os cúmplices de determinados delitos do passado para o resgate coletivo. Assim foi a tragédia do Andraus, a tragédia do edifício Joelma, a tragédia do 11 de setembro. Você tem a tragédia do Batobush, só para citar tragédias no Brasil, fora de outros países que tiveram suas tragédias também provocadas pela ação humana. Muitas vezes são os resgates necessários de antigos cúmplices de delitos no passado, porque todas as vezes que você comete um delito individual, você resgata individualmente. Mas quando o delito é praticado em quadrilha, coletivamente, você vai resgatar o delito com os mesmos atores e protagonistas daquela tragédia do passado. É da lei. Causa e efeito. Não é isso? Não tem para onde correr. Causa e efeito, ação e reação. Ação e reação. Bem, tem uma última pergunta aqui. Quando será que nós vamos nos livrar disso? O livro de Miranda deixa entender que a enfermidade vai perdurar por 2 anos. Deixa entender o livro. 2 anos. Não completamos ainda, nós acabamos de sair de março, então ela teria ainda perduração, mesmo diminuindo seus efeitos, até março de 2022. Muito bem. Pode ser que o mundo espiritual antecipe, porque se a vacinação for acelerada a partir de maio, junho, julho, com essas 10 possibilidades que nós temos, agora no mês de maio, junho, nós vamos receber aqui no Brasil 45 milhões de doses da Johnson & Johnson. E ela tem uma vantagem sobre as outras. Ela é dose única. Não estou desmerecendo as outras, eu estou dizendo só uma vantagem que ela tem. Na outra, você tem que tomar uma e 20
21 dias depois toma outra, e hoje eu tive com um amigo que tomou uma dose de uma delas, mas só vai tomar outra segunda dose daqui a 90 dias. Muitas vezes, nesse intervalo de 90 dias, a pessoa pega o coronavírus e desencarna. Nós tivemos casos de Aguinaldo Timóteo, a grande voz do Brasil, essa voz inesquecível que a gente perdeu. Ele tomou a primeira dose, mas na segunda ele se contaminou e partiu. Então, há uma dose única, você toma e você aguarda o período em que o seu organismo reconhece o inimigo atenuado, o combate, gerando ferramentas para combater quando o inimigo ativo penetrar o seu corpo. Porque esse é o princípio da vacina. A vacina é a doença atenuada para que se ensine ao seu organismo como combater quando o inimigo estiver ativo. Quando ele penetrar, o organismo estará com seu sistema imunológico, suas células T-killers preparadas para destruir o inimigo real. Mas ele inicialmente recebe o inimigo em estado de torpor, para que ele aprenda como se defender. Dessa maneira, nós estamos acreditando, muito otimistas, que até dezembro deste ano, a sociedade mundial já estará começando a marchar para libertar-se desse flagelo. Porque temos uma vantagem. Quando a gripe espanhola invadiu a Terra 100 anos atrás, qual era o clima da ciência daquele período de 100 anos? Ninguém sabia nada sobre antibióticos. Os hospitais não tinham UTIs, não se tinha o arsenal de medicamentos que se tem hoje. Antigamente, uma vacina, Iracema, ela era produzida em 10 anos. Em um ano, a gente produziu 10 vacinas. Quer dizer, o coronavírus veio num péssimo momento para ele, porque nós estamos muito tecnicamente preparados para enfrentá-lo com respostas rápidas e fulminantes. Tanto que em um ano, a gente já tem 10 vacinas sendo preparadas e outras estão em elaboração nos grandes laboratórios do mundo. Então, ele não vai fazer o estrago que a gripe espanhola fez. Nem de longe ele vai matar 53 milhões de pessoas, como a gripe espanhola matou 100 anos atrás. Já temos 3 milhões e já está desacelerando. Isso significa, falo com otimismo, que daqui para dezembro nós teremos os índices de desencarnação caindo drasticamente, porque a maior parte da população terrestre estará imunizada. Sim, imunizada contra o coronavírus, mas ainda não liberta do egoísmo, da prepotência, da presunção, da vaidade, que são doenças da alma, e que somente a vacina do Evangelho, quando inoculada no coração, poderá libertar o indivíduo do seu pior inimigo, ele mesmo. Marcel, o meu sincero agradecimento, primeiro, por você aceitar o nosso convite, mas eu falo, não é no nome de Iracema, eu falo no nome do Centro Fraterno, que esse ano completa 19 anos, para o ano são 20 anos, não sei se nós vamos poder ainda estar presencialmente, mas acredito que sim, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu tenho um respeito assim, enorme por você. Tem uma outra pergunta aqui. A última, dá tempo? Acho que dá, não dá, Marcel? Vamos ver. A última pergunta, deixa eu ver aqui, O que podemos dizer sobre os infectados que não desencarnam? Está na sua programação não irem agora. São pessoas assintomáticas. Travaram contato com o vírus, mas ele não consegue acessar pela enzima S a célula da pessoa onde colocaria o seu material genético para se multiplicar. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no item 19, ele afirma que quando determinadas pandemias varrem a Terra, normalmente as pessoas comprometidas são as mais atingidas e retornam ao além. As pessoas mais otimistas, as pessoas mais fortes, aquelas que têm crenças mais robustas, normalmente elas sobrevivem. Porque o otimismo também é um agente imunizante. Aquele que tem a certeza que está cumprindo o seu dever, muitas vezes permanece na Terra para ajudar a edificar a nova. É isso mesmo. Marcel, todo final de live nós fazemos uma vibração
uma vibração que é nada mais do que uma oração, onde a equipe espiritual da nossa casa, lá do Centro Fraterno, junto com os tarefeiros do bem pelo universo, no mundo espiritual, e como você falou, se agregaram uns aos outros agora para nos ajudar a passar por essa situação difícil, todos nós estamos passando. Então é criado uma frequência, eles criam uma frequência, e nessa frequência, aqueles que vibram se unem a essa frequência e nós podemos vibrar por todos aqueles que estão nos hospitais, por todos aqueles que de alguma forma estão passando dificuldades mentais, físicas, enfim, de qualquer ordem. Podemos também, nesse momento da oração sincera, colocar uma jarra de água, um copo de água e vibrar sobre ele, entrando assim nessa sintonia que nos envolve a todos nós. E eu, nesse momento, eu vou me arriscar aqui, porque eu também, além de ser fã de Marcel Mariano, eu comecei também a ser fã de muita gratidão a Marta. Eu sei que é a sua mentora, e você tem passado mensagens maravilhosas, a minha gratidão, aproveitando aqui agora, né, fazendo aí minha gratidão. E eu gostaria que, se possível, eu sei que vai ser, você fizesse a nossa oração de encerramento. Com muito prazer. Vamos orar, então, envolvendo todos. Excelso amigo, divino médico das criaturas humanas ainda doentes que somos. Balsamiza a terra que atravessa o seu momento de estertor. Espalha a esperança que consegue enxugar as lágrimas dos que choram em todos os continentes da terra. Orienta os que tombaram no equívoco ou na incerteza. Ampara os que viram traídos, desapontados ou abandonados pelos afetos mais caros. E multiplica, Senhor, outra vez, pães e peixes, porque a sociedade tem fome. Não obstante os campos fartos de agriculturas abundantes, o flagelo da fome se abate sobre os estômagos atormentados de bilhões de criaturas. Nós precisamos de Ti mais do que pensamos. Vem socorrer a nossa descrença. Vem amparar a nossa fé vacilante. E nos ajuda a atravessar este momento insidioso, tormentoso, que o planeta atravessa, saindo da sua condição de mundo primitivo, onde as dores ainda assinalam as graves expiações e as dificuldades proclamam as provas aspérrimas, para que possamos evoluir para o mundo de regeneração, onde o bem passe a predominar em relação ao mal, que nada mais é do que o filho espúrio da ignorância. Por isso, te rogamos que tua misericórdia, através de tuas falanges, hospitais e casas de saúde, manicômios, presídios, hospitais de campanha, onde haja aflição e dor, haja desespero e clamor, a fim de que o teu silêncio e as tuas luzes balsamizem, ofertando confiança. Somente os corpos morrem. Nós somos imortais. E mesmo que o vírus nos arrebate, nós chegaremos às instâncias do mundo espiritual para continuar vivendo muito mais e mais abundante. Despede-nos, ser em todos nós o clima de paz e a serenidade da confiança permanente. Ser por nós hoje e sempre. Jesus te abençoe, Marcel. Um grande abraço, muito obrigado pela gentileza. Essa live ficará gravada no Instagram e logo após nós colocamos também no YouTube e eu lhe passo o link. Então, meus agradecimentos sinceros.
Jesus Muito te obrigado, abençoe, amado. Marcelo. Um grande abraço a todos os companheiros aí do Luz Fraterna. Centro Fraterno.